Amados ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Chama Crística e hoje falando sobre Umbanda esotérica. E no último módulo, né, o nosso querido convidado, Roger Ferrodi, tinha uma historinha para contar para vocês. E até eu estou curioso. Você não quer contar não, Roger? Eu vou contar essa historinha que então, é importante. Vamos lá. Essa é a pergunta que me fazem invariavelmente. Existe uma diferença entre Umbanda e kardecismo? E eu digo sempre o que o meu mentor espiritual me disse, né? Umbanda, aliás, kardecismo é Jesus ensinando. E Umbanda é Jesus trabalhando. Mas eu vou contar a historinha. Minha vizinha trabalhava num grande centro no Rio de Janeiro, no centro de Umbanda, a Tenda Mirim. E o marido dela era o cambono, né? Aquele que auxilia nos trabalhos. E um dia de manhã, a filha deles, tinha uns 4 anos de idade, amanheceu com uma febre muito alta, chamaram um médico, o médico não resolveu, a febre aumentou, e o marido disse para a mulher, né? Guilmar, recebe seu guia, vamos ver o que ele diz. Ela tinha um guia, um caboclo, que se dizia chamar caboclo Mata Virgem, e ela disse, Alberto, chama o Roger então aí ao lado para vir auxiliar aqui na mentalização. E eu fui. E veio o seu Mata Virgem, né? O seu Mata Virgem veio e disse assim, olha, toma nota isso. Deu 5 chás, 5 ervas, faz um chá, a menina amanhã tá boa, tá correndo aí fora. Aí o marido ponderou, eu sei que o senhor é seu Mata Virgem, eu sei que o chá vai curar minha filha, mas nós temos leis aqui na Terra. Vamos supor, eu sei que não vai acontecer, mas vamos supor que a menina não melhore. Vamos supor que a menina morra. Isso não vai acontecer, mas o que eu vou dizer? Que foi seu Mata Virgem que mandou dar essas ervas, mandar esse chá? O guia aí se endireitou, tomou uma postura mais ereta, né? Jogou o charutão no chão e disse assim, dê as ervas que eu estou mandando, Dr. Bezerra de Menezes. Tá vendo como é que é? Então é mera roupagem fluídica. Então, mas você disse uma coisa interessante, né? O charuto. Por que se usa o fumo, se usa o charuto ou o cachimbo na Umbanda ritualística? Porque é a manipulação do elemento... Por quê ou para quê? Né? É a manipulação do elemento fogo. Aí poderiam dizer assim, mas não seria mais interessante botar uma vela acesa? Seria o elemento fogo. Porém, não direcionado. O charuto ou o cachimbo, eles endereçam a fumaça justamente para queimar larvas, miasmas e aquilo que vem agregado às vezes na aura do consulente. E aí não haveria, Roger, agregado ao elemento fogo, o vegetal também, o éter do vegetal que é trabalhado, tudo isso, a erva que é queimada? Exatamente, porque eles usam ervas especiais nos cachimbos. Perfeito. É mais ou menos como a questão da defumação. É a mesma coisa, só que tem que ter um guia espiritual ou um protetor que está justamente emitindo aquele elemento fogo. É interessante hoje, uma coisa que acontece às vezes na Umbanda, até para mim, agora eu entendo, né, que às vezes o médium, né, incorporado, ele bebe às vezes, ou fuma, e depois que acaba o trabalho ele não tem nem o cheiro do fumo e nem resquícios do álcool, porque isso é um trabalho energético. Ramatiz nos explica isso na obra Magia de Redenção. Você podia dar um alô? Por quê? Como é que acontece isso? Aquilo é um trabalho energético? Por que não fica resquício? É um trabalho energético, mas acontece o seguinte, com a questão do álcool, só ingere álcool entidades de mais baixa vibração. Porque quanto mais luz possui a entidade, menos ação ele tem sobre a matéria. Perfeito. E uma entidade de mais baixa vibração, ele tem uma ação muito grande na matéria. Então o aparelho bebe apenas a água contida dentro da cachaça ou do álcool, que seja, né? E a entidade, então, bebe aqueles eflúvios alcoólicos para determinados trabalhos específicos. Mas é um erro se supor que na Umbanda verdadeira, na Umbanda que visa a libertação do homem, não é? As entidades se encharcarem de bebidas. Não acontece isso. A pólvora é a mesma coisa? A pólvora é para deslocar camadas vibratórias, mas deve ser sempre queimada em ambientes abertos, para poder haver a volatilização, para poder haver a dispersão daqueles... Se você queima no salão fechado, você não o fluido continua ali. Exato, você não obtém resultado nenhum. Ah, perfeito. Então, as coisas interessantes, né? O
Por exemplo, uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? É a questão da pombagira. Todo mundo diz assim, pombagira é prostituta, pombagira é espírito obsessor. E eu vi uma vez você contando lá num seminário nosso, que a pombagira vem da Atlântida, esse nome pombagira. Exatamente. O que é a pombagira, afinal de contas, dentro da Umbanda esotérica? Seria uma insanidade querer supor que pombagira, que é intermediária para Iemanjá, a mãe do mundo, Nossa Senhora, como queira, que nome tem vários nomes, né? Seja uma entidade maléfica, uma prostituta, ou um espírito sensual que vem, enfim... Em busca dos fluidos de sexo, né? Exatamente. Por quê? Porque ela é intermediária para Iemanjá. Para cada orixá tem um Exu guardião. Pombagira é um Exu guardião. E por que esse nome Pombagira? Porque na Atlântida eles faziam umas procissões no dia de Iemanjá. E nessas procissões eles levavam um estandarte amarelo que tinha uma pomba de asas abertas nesse estandarte, simbolizando a ação de Kundalini, a libertação de Kundalini, que girava pela coluna vertebral até atingir o chakra coronário superior, dando a libertação total. Explica para os nossos ouvintes o que é Kundalini. Senão o pessoal vai ficar... Existem 3 forças que nós conhecemos do Sol, que é Kundalini, Prana, ou energia vital, nós já falamos e Forrat, ou eletricidade. Muito bem, Kundalini dorme no homem atual. É uma energia que vem do centro da Terra, vem do Sol, energetiza o centro da Terra. Exatamente, e sobe. E pode também descer, né? Entra pelo nosso centro básico pelo e centro irriga toda a coluna, todos os Exatamente, ele sobe abrindo todos os chakras, os outros 6 chakras. Perfeito. E aí simbolizava a libertação dessa força que muitas vezes domina e não é dominada. E eles, então... Perfeito, realmente... Ficou esse nome... Perfeito. Absurdo, né? Eu entendi. Beatriz, você quer fazer alguma colocação a respeito da questão da pombagira? Estou aqui me deliciando, ouvindo tudo. E é mesmo, a pombagira é um símbolo de muita curiosidade. Pois é, e o que se nós. observa geralmente são entidades artificiais, ou seja, pensamentos, formas, ou então produto da imaginação do médium, enfim. Mas não a verdadeira pombagira. É importante isso que você está falando, né? Porque desequilíbrio, né? O Ramatiz, inclusive, nos fala, eu achei bonito essa explicação sua, que o Kundalini é uma energia tão poderosa, né? Que ela muitas vezes acaba controlando a pessoa e não sendo controlada. Exatamente. Ele diz que, por exemplo, Rasputin, Hitler, alguns desses grandes líderes perderam o controle de Kundalini. E tinham um grande poder, mas para o mal. Porque outros ele desce, né? Outros como Buda, inferiores. Como Buda, como Jesus, como Francisco de Assis, também tinham uma grande força de Kundalini, mas controlada pela sua virtude, é isso? Exato, porque quando o Kundalini sobe, ele liberta. Quando o Kundalini desce, ele escraviza. Quando ele irriga os centros superiores... Exatamente. Porque ele vai abrindo os outros chakras, botando os outros chakras para trabalhar, até atingir o do alto da cabeça. Colocando fogo, né? Fazer um comentário. Exatamente. Deixa o Sérgio aqui que ele vai fazer um comentário sobre isso. As casas espíritas, nos trabalhos que antecedem alguns trabalhos de obsessão, e inclusive trabalhos a nível mediúnico, utilizam dessa técnica para fazer reativação dos chakras. Então, é captado o Kundalini, energizado chakra a chakra, até que haja, isso que ele está falando, um ganho de velocidade, equilibrando esse senso de força. Quer dizer, as práticas que nós estamos percebendo aqui, utilizadas na Umbanda, também é usada nas casas espíritas. Com a mesma nomenclatura, inclusive. Na verdade, viu, Sérgio, o que a gente percebe cada vez mais aqui em Chama Crística é a essência do projeto Bandeirantes da Luz. É que todo mundo faz a mesma coisa e busca a mesma coisa. Às vezes o projeto, na verdade, é um grande tradutor, né? Justo. Às vezes a forma, o linguajar, a ideia, vamos dizer assim, o ritual, a apresentação... Quer dizer, a forma difere, mas o fundo é o mesmo, né? Talvez não temos a amplitude da utilização, como é usado em outras filosofias, mas os princípios são os mesmos. E essa troca vai enriquecendo a todos nós, né? Sem dúvida. E nós vamos crescendo cada vez mais. Rogério, você falou uma coisa aí interessante, que todo orixá, né, tem como intermediário um Exu.
Ué, mas Exu não é espírito que só vem para acabar com a pessoa, que só vem para desgraçar a vida dos outros, que a gente ouve falar aí. Ah, o Exu, não sei das quantas, acabou com fulano, o Exu veio lá e vai acabar com a casa. Como é que é esse negócio? O que significa Exu? Bom, Exu já é uma palavra que eu não gosto, porque é pejorativa, né? E o termo certo seria agente mágico universal. Por quê? Porque esse dito Exu é o agente da magia. Assim como o espírito da natureza é o agente da natureza, é os espíritos da natureza, assim é o dito Exu. Porque essa palavra é relativamente recente. Ela aparece naquele cisma que houve na Índia, pré-védica, em que deu origem a duas escolas, a jônica e a... Qual é a outra mesmo, Sérgio? Me ajuda aqui, que eu estou velhinho, estou andando meio esquecido. Não foi o Vedanta. A dórica. Né? Dórica. Jônica e a dórica. O príncipe Irshu, veja a similitude do nome, ele foi expulso da Índia, que eram chamados adoradores da lua. E da outra eram os adoradores do sol. De Krishna. Exatamente. E foi justamente isso que deu origem à expulsão dos ciganos, né? Da Índia pré-védica, né? E esse nome ficou como o banido, o maldito,